você. Estamos começando mais um Gente Interessante e hoje trazendo assuntos bastante polêmicos e que nós resolvemos fazer uma cruzada quando o mundo está fazendo essa convulsão total de guerras religiosas, da intolerância religiosa, das dissidências. Então nós resolvemos falar, ou melhor, conhecer cada uma das religiões, saber a diferença que existe entre religião e religiosidade, saber também as diferenças dentro de uma mesma religião, das tendências, as separações e as peculiaridades dos grupos que se reúnem para comungar muitas vezes a mesma fé. Nós estamos falando inicialmente, talvez, da maior religião do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. E para nós falarmos a respeito de islamismo, nós convidamos um especialista na área, é o Dr. Jihad Mohamud Samur. Ele é advogado e vai falar com a gente a respeito de islamismo. Eu já quero, antes de apresentá-lo, agradecer a sua presença, ter se deslocado de Barretos até aqui. Muito obrigado, Dr. Jihad. Nós que agradecemos, eu também agradeço o convite. Para nós é de extrema importância abordar esse tema diante da falta de conhecimento das pessoas e que o conhecimento chegue a todos os telespectadores que possam apreciar esse bom debate e saudável para que todos tenham uma visão melhor, pelo menos, daquilo que conhecem sobre o Islã. O islamismo. Olha, eu vou te falar qual é o conhecimento dele, é vasto. Dr. Jihad, ele é advogado desde 2004, com experiência na área de direito trabalhil, civil e comercial. Ele é pós-graduado em processo civil e, na época, ele foi coordenado pela professora Ada Pellegrini Crinover. Ele é o atual presidente da Mesquita de Barretos e em outros 7 mandatos, então ele está no 8º mandato. E jovem ainda, não é, para estar no 8º mandato. Atual presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJ, e também professor, evidentemente, divulgador do Islã, do Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, que é ILAEL, e palestrante em vários eventos sobre Islã. Eu queria primeiro te agradecer o presente e a delicadeza que eu acabei de receber ao Corão do Dr. Jihad e que com certeza vou guardar com muito carinho e com certeza vou tomar conhecimento dos ensinamentos de Maomé. Mas eu queria mais, antes a respeito disso, de falar, eu gostaria que você, o Dr. Jihad, que a partir de agora vou chamar só de Jihad, À vontade. nos explicasse o que é o Islã. O Islã nada mais é do que a palavra que vem da raiz salam, que significa paz. E muçulmano, quando a pessoa chega com essa palavra, nada mais é que toda pessoa que pratica o Islã como religião em sua vida. Então, Islã significa paz e muçulmano, toda aquela pessoa que é submissa, única e exclusivamente a Deus Altíssimo seja. Então, ela adora apenas a Deus. É o significado de muçulmano ou muçulmana. Ou seja, o monoteísta, só tem um Deus. Sim. Tá. Qual que é a diferença fundamental, acho que é basicamente alicerçada nesse princípio, que entre o muçulmano e o cristão? Então, para nós, a diferença básica e crucial é que, para o cristão, ou ele divide Deus em 3, na Santíssima Trindade, ou ele coloca Jesus como Filho de Deus. Para nós, muçulmanos, nós acreditamos que Deus é único, sem sócios, filhos ou parceiros, e para nós, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é um profeta enviado por Deus, que fez milagres com a anuência de Deus, foi arrebatado de corpo e alma com 33 anos, então para nós ele não foi crucificado, o outro foi crucificado no seu lugar, Entendi. E para nós ele vai voltar no final dos tempos, como todo cristão acredita. Então a diferença base das duas religiões é essa, para nós só pedimos a Deus sem intermediário nenhum, e para nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, como todos os profetas anteriores, sem nenhuma exceção. Ele é citado no Alcorão 25 vezes, o seu nome, ele tem um capítulo que fala sobre a família dele, e tem um capítulo da sua mãe, a Virgem Maria, a mulher mais sagrada que Deus colocou na terra, Surata, capítulo de Mariam,
que está no Alcorão também, que envolve também o nascimento dele, o milagre, o verbo que Deus mandou e etc. Então a diferença é essa. A gente vê, infelizmente, recentemente nós tivemos alguns políticos visitando o Papa, e aí acaba se misturando um pouco religião com política. Sim. O pior é quando se vai ao extremismo, né? Uhum. Então a gente vê que muitas vezes não é porque ele é muçulmano, porque dois cristãos se matam também. Dois evangélicos se matam também, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas eu queria saber assim, dentro do islamismo, quais são as separações entre eles? Porque há crenças e por que eles se dividem? Primeiro, o Islã, ele é único em todo o mundo. Nós falamos que todo aquele que sai da fronteira do que está no Alcorão e do que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ensinou, ele saiu do Islã. Então, tudo aquilo que é contrário a esse campo que está alicerçado sobre esses dois ensinamentos, o Alcorão, que é a lei geral, e a Sunna. O que é Sunna? Por que nós falamos muçulmanos sunitas? Mas na época do profeta não existia sunitas. Existia praticar o Alcorão e o que o profeta ensinou. Então, é tudo aquilo que ele falou e ensinou, e que os companheiros viram ele fazendo. São diferenças de compreensão do Alcorão? Sim, então às vezes vai haver certos grupos que entendem que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, depois do falecimento dele, o sucessor dele é Ali, o seu primo, são os xiitas. Certo. E os sunitas acreditam que não, o sucessor dele foi Abu Bakr, que era aquele que estava mais preparado para receber a mensagem após ele, continuar aquela mensagem, que são os califas. Então, há diferenças minuciosas nisso, porém, todos esses grupos acreditam no que está no Alcorão. No Alcorão. E por que eles entram em conflito armado? Na realidade, nunca vai haver um conflito por conta da religião. Todos os conflitos hoje existentes são por conta de conflitos territoriais, políticos, interesses próprios dos seres humanos. O Islã proíbe qualquer tipo de assassinato. Se a minha religião não está sendo afetada, se o meu direito de ir e vir não está sendo afetado, eu posso praticar a minha crença normalmente, o muçulmano ele não pode agir com violência. Entendi. Quando se levanta uma bandeira, que nem o IS, o Estado Islâmico, Sim. e sai para ir fazendo guerras, eles estão usando indevidamente o nome? Não é nem Estado nem islâmico. Para nós, ISIS, que é Daesh, que eu não chamo de Estado Islâmico, porque eles não é nem um Estado e nem islâmico. São pessoas que praticam algo contrário à religião. Não praticam nada, absolutamente nada do que está no Alcorão. Então, deixa eu entender. Então, o islamismo divide em sunitas, Isso. xiitas Isso. e tem as escolas sunitas, algumas escolas sunitas que elas têm pontos divergentes, mas nos pontos, em geral, todas estão de acordo. Em regra, são esses. A maioria dos muçulmanos hoje no mundo são sunitas. Onde estão os xiitas? No Irã e uma parte no Líbano. Entendi. Então, digamos que 10% hoje são xiitas. São minorias. Doutor Girard, vou fazer uma pergunta que eu acho interessante. O Iraque, por exemplo, é um país regido pela lei do Alcorão. Depois, o Irã também, que praticamente é o Alcorão é que dita as regras de um país. Sim. Uma pessoa que é de uma outra tendência religiosa, um juiz vai bater o seu cajado sobre o Alcorão ou sobre o crime praticado? Salvo engano, Iraque tem as leis civis comuns, como aqui temos no Brasil. O Irã não, o Irã já tem a legislação própria deles. Então, eles têm os seus imãs, que são os seus líderes, que vão ditar essas regras de acordo com cada crime praticado. Mas é uma compreensão própria deles. Não Mas aí é para todo o país. Agora, Iraque, só a Arábia Saudita que vai ter também isso. O restante dos países, embora sejam de maioria muçulmana, não aplicam a Sharia, a lei islâmica, como lei civil e em determinados outros aspectos na vida de cada pessoa. A gente viu assim, está vendo muitos imigrantes, refugiados de guerra, saindo da Síria, do Líbano, de outros países, alguns países africanos que são muçulmanos, na sua grande maioria, até a Índia, né? Com a sua grande maioria são muitos muçulmanos, estão migrando para alguns países como França, Inglaterra, e estão cultuando, evidentemente, suas crenças religiosas, né?
e tentam impor no país a Sharia, não é? Que muitas vezes destoam. Né? Eu digo, se quiser pôr a Sharia aqui no Brasil, uma hora vai faltar a burca, uma hora o fiscal não vai estar lá. Você não acha que é querer mudar a regra? Porque aqui até a dengue é relaxada, né? Coronavírus provavelmente vai pegar uma dengue e morrer também, né? Mas eu acho assim, a Sharia é uma lei bastante rígida, onde ela impõe horários de se alimentar, inclusive as tradições de vestimento e comportamento dentro do casamento, né? Sim. Ou dentro como que um homem e a mulher deve se proceder. Você não acha que isso, ao universalizar costumes, fica difícil para cada país? Primeiro que o muçulmano, quando ele está em um país que não é regido pela lei islâmica, ele tem que respeitar a lei daquele país. Então, cai por terra qualquer imposição da religião. Tem um versículo no Alcorão que diz, não há imposição quanto à religião, não há obrigatoriedade, o livre-arbítrio é para todo ser humano. Então, ninguém deve se tornar muçulmano por coação, por imposição. Então, esse é a primeira fake que as pessoas divulgam, é sobre isso. O segundo, eu dou um exemplo muito prático. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele migrou de Meca para Medina, quando ele foi praticamente expulso pelo seu próprio povo, quando chegou em Medina, ele criou uma constituição. É a primeira constituição existente. Nessa constituição, em regra, ele dava direitos para os cristãos, os judeus, e para pessoas de outras religiões. Então ele dava liberdade de crença para essas pessoas, e essas pessoas, quando elas tinham algum conflito entre elas, o que o profeta fazia? Ele mandava chamar o líder religioso daquela determinada religião para resolver o conflito. Então ele não colocava o Alcorão como solução dos conflitos de outras religiões. Há 1.400 anos atrás isso. Então, não há em qualquer local imposição da Sharia. Sharia nada mais é, o que significa Sharia? Caminho das águas. Então, Sharia, as pessoas vislumbram Sharia, cortar a mão quando furta, apedrejamento quando há o adultério. Se você pegar o Velho Testamento, apenas muito piores, mais graves do que está no Alcorão. As pessoas gostam de publicar algo que está no Alcorão, e realmente tem. Porém, essas leis só são aplicadas quando o Estado ele dá total abrangência sobre a lei para o cidadão. Vou te dar um exemplo. Se um determinado país, Arábia Saudita, que aplica-se a Sharia, se um determinado indivíduo furtar algo, ele corta a mão. Tem que cortar a mão dele. Porém, se o Estado não dá emprego, se o Estado não dá oportunidade para ele buscar e ele teve que furtar para se alimentar, porque ele não tem condições, não pode ser aplicada a Sharia. Então, a Sharia ela tem certos reflexos que as pessoas não conhecem. Primeiro, que ela não vai ser aplicada em países onde há uma lei comum. Nós temos que respeitar os governantes, as nossas autoridades, e isso é um ensinamento islâmico. Então, isso não existe, implantar Sharia. O que mais nós vemos hoje são pessoas de outras religiões divulgar isso. Olha o que vai acontecer no Brasil e etc. Se aplicasse a Sharia hoje no Brasil, os brasileiros estariam tranquilos, viveriam em paz, mas não é esse o objetivo. Eles teriam liberdade de crença, teriam liberdade de ir e vir e etc., como é hoje em Jerusalém. Em Jerusalém, desde o califado de Omar, que é o segundo califa, depois da morte do profeta, Omar foi que recebeu as chaves de Jerusalém, pacificamente. E ele implantou lá também a Constituição de liberdade de credo, etc. Até hoje, a Igreja do Santo Sepulcro, as chaves dela ficam com os muçulmanos. É verdade. É os muçulmanos que tomam conta. Então, não existe essa briga, é proibido a intolerância, é proibido você querer matar alguém apenas na legítima defesa, quando a tua liberdade está em jogo. Aí há regras e casos. Nem a liberdade, a vida Sim, está em jogo. A liberdade e a vida, isso é direito universal. Bem, eu estou entrevistando o Dr. Jihad Mahmoud Samur, ele é um especialista em islamismo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Olá, pessoal. Nesse período de confinamento obrigatório, nós, professores da odontologia da UNORP, continuamos ministrando as nossas aulas teóricas, agora de maneira online e ao vivo.
Nessas aulas, nossos alunos podem tirar suas dúvidas e também no ambiente virtual da faculdade, nós disponibilizamos os materiais, os slides em PDF, disponibilizamos textos, artigos e também exercícios para que nossos alunos continuem ativos no aprendizado da odontologia. Venha para a Unorp, cada vez mais tecnológica para você. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, estamos de volta falando sobre islamismo. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gerard Mahmoud Samour. Ele é atual presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJ. Ele também é presidente da Mesquita de Barretos, aqui ao lado de São José do Rio Preto. Doutor Gerard, tem, lógico, curiosidades que extrapolam, que ultrapassam fronteiras, né? Nós temos, por exemplo, sabido que o islamismo permite que um homem tenha mais de uma esposa. Sim. Eu aprendi com um querido amigo, que Deus o tenha, o Fadel Haj, que era uma das coisas mais justas, porque o homem, para ter uma segunda mulher, ele tinha que honrar essa segunda mulher. Então, ele perguntava qual o homem que nunca saiu com 2 ou com 3 mulheres. Lá isso não é permitido. Se ele sai com uma outra, ou segunda, ou terceira mulher, ele tem que casar. Qual é o critério de vocês aqui no Brasil, onde a monogamia é lei e que a pessoa possa exercer poligamia? Isso é possível aqui no Brasil? Sim, é possível, eu como advogado, desde que não haja o segundo casamento em cartório. Então, não teria como a segunda esposa, a terceira ou a quarta, são 4 oportunidades que o homem teria, em tese, o Alcorão dita isso. Porém, a primeira que ela vai ter o registro no cartório, as outras não teriam como aqui no Brasil. Elas teriam a publicidade divulgado daquele casamento, porque tem que ter testemunhas, a sociedade deve saber daquele casamento, mas juridicamente no Brasil ela não teria. Ela teria os seus direitos resguardados de acordo com o Alcorão e também pela lei civil, se pleiteado judicialmente algo que não fosse cumprido pelo marido. Mas ele pode registrar os filhos e seu nome, naturalmente. Normal, os filhos. Porém, o casamento com a segunda, terceira ou quarta esposa é a exceção da exceção. Se o homem ele não tem condições de se casar com a segunda, então ele não pode se casar. Então, primeiro tem que ter o critério econômico. Questão financeira. Isso. Não é todas na mesma casa. Casas separadas e iguais. Ah, elas não vivem juntas? Não. Se tiver num condomínio X, tem que ser o padrão igual para todas. Então tem que ter a questão econômica. Aí nós entramos também em outras questões, além dessa questão econômica, as pessoas agem muito com a emoção. E o Islã vem e reduz o número de casamentos. Porque nos livros anteriores era liberado. Era liberado. O Islã vem, falam 4 esposas. Porém, a pessoa, ela não pensa que, às vezes, a esposa dele está doente. E muitos divorciam e deixam ela de lado para se ter outra ou ter uma amante, como você disse. Então, o Islã vem para regular essa situação. Você mantém aquela esposa, se casa com outra, para manter a dignidade da primeira e não se divorciar dela. Há outras questões também, que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, se casou para acolher órfãos. Morriam-se muitos homens no passado. Então as mulheres ficavam órfãos e era necessário esse casamento para que acolhesse aqueles filhos, para que aquela mulher não ficasse sozinha. E há outras questões também, se hoje todas as mulheres resolverem casar, não há homem suficiente, há muito mais mulheres do que homem. Então, há muitos princípios que devem ser respeitados. Porém, eu mesmo, aqui no Brasil, não conheço
um muçulmano que se casou com a mais segunda. de uma segunda. Nós vamos encontrar isso em outros países e com pessoas com um poder aquisitivo muito alto. Porque uma já dá muito custa trabalho. muito. Então, você tem que tratar muito bem a sua esposa. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele disse: o melhor de vós é aquele que trata bem as vossas mulheres. Então, você cuidar, você ter carinho e etc., dar os direitos, você tem que ter muita cautela em ter a segunda e também coibir fatos como filhos fora do casamento. O Islã vem para constituir família, o sexo fora do casamento, a questão também de doenças sexualmente transmissíveis, porque hoje no Brasil, amantes não faltam. Então, a mulher não fica sabendo, há filhos fora do casamento, há doenças sexualmente transmissíveis, o Islã vem regular tudo isso. Eu tive um caso de um amigo conhecido, casado francês, e ele tinha 3 esposas, e cada um tinha 2 filhos. E se você perguntasse para qualquer um quantos filhos ela tinha, elas diziam que tinham 6 filhos. Elas não diziam: eu tenho 2 filhos, né? Me diz uma coisa, deixa eu explorar um pouquinho mais do teu conhecimento já. Me fale um pouquinho dos pilares que sustentam o islamismo. O Islã ele tem 6 pilares da fé e 5 pilares da prática. Pilares da fé, todo muçulmano ou muçulmana ele deve crer absolutamente. Se ele deixar de crer em um desses pilares da fé, ele deixa o Islã como religião e deixa de ser muçulmano. Crença no único Deus, crença nos anjos de Deus, que são criaturas de luz sem livre-arbítrio, que obedecem a Deus indistintamente, crença nos livros sagrados revelados por Deus, Alcorão, Evangelho, Torá, Salmos de Davi, os que são conhecidos. Respeitam a todos. Todos, sem exceção, tem que ter essa crença. Crença nos profetas enviados por Deus, desde Adão, que é o primeiro profeta que Deus colocou na terra, passando por todos, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. Crença no destino, que tudo o que acontece na sua vida já estava escrito por Deus, e crença no dia do juízo final, o dia da congregação, que nós seremos congregados para prestação de contas com Deus. Então, 6 pontos da fé que eu devo crer. Isso tem que estar implícito. Eu não creio no Evangelho, deixou de ser muçulmano. Eu não creio em Jesus como profeta, deixou de ser muçulmano. Eu não acredito no destino, e etc. Então, esse faz parte da crença. Porém, no Islã, não basta apenas nós termos fé. No Islã, é muito importante a prática. Você demonstrar a tua fé. É muito fácil você dizer: eu tenho fé, eu acredito em Deus e etc. Então, o Islã vem com 5 pilares da prática para você validar tudo isso que você implantou no teu coração. Então, temos o primeiro, que é o testemunho, que todo muçulmano diz, e quando ele se torna muçulmano, ele tem que falar: testemunho que não há divindades além de Deus, único, sem sócios, filhos ou parceiros. Testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés e todos os outros eram seus mensageiros. Então, o testemunho com a fala. Basta só a fala? Na prática? Não. Então, vem um dos pilares mais importantes, que é fazer 5 orações diárias. O muçulmano, da alvorada até a oração da noite, ele vai parar, fazer a sua purificação, a sua ablução e fazer aquela oração junto a Deus, que é o caminho que te leva ao teu Criador. Então, ele para tudo que ele está fazendo. Isso é diário? Isso, diário, 5 orações. Tem regras de viagem que você encurta, tem regras para as mulheres quando estão em período menstrual, que são isentas, há regras também. O outro pilar da prática, depois da oração, é jejuar no 9º mês do calendário lunar, chamado Ramadã. Então, todo muçulmano fisicamente apto, que tenha saúde, ele vai da alvorada até o pôr do sol, não comer e beber nada. E principalmente fazer o jejum da língua, do bom comportamento, da boa fala. Então não adianta eu deixar de comer e beber, falar mal do outro, xingar o outro, maltratar o outro, que eu perdi meu jejum, não adianta nada. Outro pilar da prática, pagar o zakat. Zakat, em português, vai chegar na aproximação da palavra purificação. Seria o dízimo? Seria, entre aspas, o dízimo, só que ele tem uma diferença crucial. Porque o zakat ele é purificação. Primeiro, tem que ser bens lícitos, não pode ser bens de origem ilícita. O traficante,
quer tirar o zakat ou o corrupto quer tirar o zakat para dar em caridade. Não, não é válido. Então tem que ser de origem lícita e esse zakat é de 2,5% do lucro líquido que a pessoa tem, o muçulmano. Porém, há uma regra, é computado em gramas de ouro, que ele tem que ter depois de um ano, não é todos que vão pagar, mais ou menos em torno hoje de 3, 4 mil reais, a pessoa que tiver isso ou mais do que isso, depois de um ano, ela tira 2,5%, ela sozinha vai e entrega para o necessitado. Entendi. Não precisa de uma contabilidade, não precisa, ele não pode dar para a mesquita, ele não tem que ser para a pessoa necessitada. Então o Islã vem e fala, dá quem tem, recebe quem não tem. Então cada um sabe o que ganhou. E quem está precisando. Quem está precisando. Então dá o equilíbrio na sociedade, não tenha mais inveja, não tem mais aquela arrogância, não tem aquele mal olhado do outro, por que ele tem, faz com que você tire pouco do teu lucro, purifique também os seus bens, porque não vai fazer falta, e você entregue para aquele. Então, nem todo muçulmano vai praticar. E o quinto pilar da prática, peregrinar uma vez na vida até Meca, se tiver condições físicas e financeiras. Então, desses 5 pilares da prática, nem todos os muçulmanos vão praticar. Alguns vão praticar todos, porque depende de condição. Ramadã depende de saúde. Peregrinar a Meca depende de saúde e dinheiro, porque você precisa de avião, hotel, deixar a sua família amparada e etc. E outros pilares, todos vão praticar. Oração, todos, sem exceção, têm que praticar a oração. Por quê? Porque a oração, ela só não pratica quem não tem raciocínio, quem está fora do seu juízo. Esse está isento da prática. Agora, aquele que tem raciocínio, ele tem o dever de praticar a oração. Então, é uma religião do quê? Do equilíbrio. Então, Deus, ele diz no Alcorão que não sobrecarrega uma pessoa acima das suas forças. Então, a pessoa nunca vai poder dizer, eu não consigo fazer isso. Não. Se você está dentro das pessoas aptas à isenção, você não vai praticar e não tem nenhuma penalidade com o teu Criador. Puxa vida, quanta coisa a gente não sabia, né? Doutor Girard, eu estava esquecendo de perguntar uma coisa muito importante. O senhor é atual presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJE. Do que se trata essa associação? A ANAJE é uma associação recente, tem aproximadamente 3 anos. Ela foi criada com o intuito de defender a comunidade islâmica no Brasil diante de atos de intolerância que muitos vêm sofrendo. Então, hoje, na internet, há muitos vídeos adulterados, pegam-se versículos do Alcorão e adulteram os mesmos e compartilham, criam sites para denegrir a imagem dos muçulmanos, fazer uma guerra religiosa aqui dentro do país. Então, nós criamos essa associação de juristas, de muçulmanos de todo o Brasil, e a ANAJE tem o escopo de defender judicialmente e principalmente na prevenção, dando palestras, instruindo, estando com as outras religiões, sempre na união e no diálogo e afastando qualquer ato que não condiza com os preceitos do Alcorão. Nós estamos colocando o endereço eletrônico da ANAJE no ar. Se você tiver alguma pergunta, nos envie que nós encaminhamos diretamente ao doutor Girard a respeito dos seus questionamentos a respeito do islamismo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.